Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que você está vendo. Dando continuidade aqui à nossa matéria, eu vou iniciar agora a segunda aula sobre geografia agrária, né? É, Dando prosseguimento ao surgimento da agricultura e desenvolvimento da agricultura, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E junto com essa aula eu estou colocando alguns textos e vou pedir para que vocês leiam esses textos. É, Cada grupo de 2 ou 3 alunos lê um texto diferente para que a gente possa debater um pouco esses artigos e ver outras perspectivas também da agricultura, desse desenvolvimento da agricultura e como esse desenvolvimento acontece até hoje, tá? Então é uma passagem histórica que a gente vai ver aqui de diferentes momentos da agricultura e como ela se desenvolve até basicamente a gente começar a discutir no próximo vídeo maneiras como ela ainda é praticada hoje, tá? A gente fez a live na semana passada e nem todos os alunos participaram, puderam participar, enfim, infelizmente as lives não ficam gravadas, então para aqueles que não têm oportunidade de ver a live, pelo menos assistam os vídeos com conteúdo, tá? Eu vou tentar ser mais sucinto, mais breve, para que o vídeo fique menor, para que você tenha aí um gerenciamento de dados melhor, né? Eu também estou com esse problema no meu celular, sobre o pacote de dados do meu telefone, que, enfim, às vezes a gente consome um pouco mais, fica impossibilitado de ter alguns serviços para quem está na rua, enfim. A gente entende as dificuldades e a gente vai tentar vencê-las da melhor maneira possível, tá? Então, junto com esse vídeo também vai um artigo, um grupo de artigos, né? Vai um livro, eu vou especificar no post, para que vocês leiam um fragmento desse livro nesse momento, para que a gente possa discutir na próxima quarta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Então, aula 2, Origem e Desenvolvimento da Agricultura, Geografia Agrária. A origem da agricultura tem uma reprodução feita, né, com mulheres e homens fazendo as atividades associadas ao primeiro setor, né, setor extrativista, setor agrícola. Lá atrás tem um mamute, enfim, é uma montagem mesmo, né, bem pitoresca. Mas a ideia é a gente remeter aí à origem da agricultura, como é que a gente vai conseguir elaborar essa prática que hoje ela é extremamente diferente do que a gente praticava naquele período, né? Então é importante entender que as sociedades humanas, quando elas se tornam sedentárias, elas vão procurar locais específicos para se instalarem, locais que deem a ela mais benefícios. Os principais são segurança, acesso à água, e esse acesso à água é importante porque ele também vai estar associado à atividade da agricultura. E você vai ver que as primeiras grandes cidades, os primeiros grandes aglomerados humanos estão em locais onde a disponibilidade hídrica ela é interessante, né? Até fazendo um link aí com a matéria que muitos de vocês fazem também comigo, que é recursos hídricos. Então, essa associação ela é uma associação poderosa e que vai funcionar desde os primeiros agrupamentos urbanos, né? Então, com o passar do tempo, né, novas técnicas vão sendo elaboradas, a capacidade do homem de intervenção no espaço vai melhorando, vai aumentando, e com isso a gente tem novos patamares de produtividade, né, o tamanho da produção aumenta, novos grãos, novas sementes são conseguidas, ou seja, é aquele período que eu falei que é um período de tentativa e erro, né? De constante tentativa e erro, onde a gente vai conseguir determinar algumas práticas, né? Terras mais férteis, terras menos férteis. Essa observação da paisagem para essas primeiras sociedades humanas vai ser muitíssimo importante, né? E aí eu coloquei um mapa mundi, né? Onde ele determina aí atividades agrícolas, né, e períodos, né? A ideia é mapear desde quando alguns grupos agrícolas alimentícios são cultivados por essas sociedades. E você tem coisas aí de 10 mil anos antes de Cristo, né? Já resquícios
de plantação de sementes de pistache há 10 mil anos atrás, já no Oriente Médio, né? Então, a agricultura ela vai ser praticada por todas as sociedades humanas e que vão, né, ser propícias a isso, gêneros diferentes, e não necessariamente essas culturas trocaram entre si, né? Mais ou menos como acontece com orientação espacial, né? A gente vamos ter diversas formas de orientação espacial de diversas sociedades diferentes, maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, sem que essas sociedades tenham trocado informações entre si. A agricultura também vai acontecer a mesma coisa, técnicas diferentes vão ser implementadas em diferentes lugares. E hoje, com a globalização, a gente tem a possibilidade de tentar implementar um método que não era natural ou endêmico de uma região em uma outra e quem sabe isso ser bem sucedido, né? Então, coloquei ali, alguns historiadores definem que a atividade agrícola parece ter surgido há cerca de 10 mil anos na Mesopotâmia com o cultivo de grão e criação de ovelhas. E aí, quando a gente fala aí atividade agrícola é como a gente entende atividade agrícola hoje, né? Os primeiros seres humanos a elaborar esse tipo de atividade. Há também registro de cultivos em outras regiões diferentes do mundo em épocas distintas. Então é isso que o mapa aí está mostrando para vocês. Chama a atenção nesse mapa para que essas áreas que vocês estão vendo aí são áreas, sobretudo, entre os trópicos, né? Se você fizer uma linha imaginária aí com a linha do Equador e os trópicos, são áreas entre os trópicos, áreas mais quentes, teoricamente com maior índice de pluviosidade, mais suscetíveis, mais propícias à agricultura, né? Hoje a gente já faz esse tipo de prática de agricultura em outras zonas climáticas, né? A gente consegue fazer até alguns tipos de cultivo em áreas próximas a elevadas latitudes, né? Com clima temperado para clima polar, a gente até consegue fazer algum tipo de silvicultura, por exemplo, que é a plantação para extração da madeira. Então, essa atividade ela vai evoluir não só do ponto de vista de técnicas, mas de abrangência. A gente vai conseguir fazer com que ela funcione em outros locais, né? Algumas desses gêneros alimentícios vão estar muito imbricados com a história desses locais, né? É óbvio, né? Essas práticas vão ser práticas do cotidiano dessas sociedades e por serem práticas do cotidiano dessas sociedades vão influenciar na vida delas até com um simbolismo, né? Então eu tenho determinadas culturas onde um determinado tipo de planta ele vai ser mais benquisto do que outro, ou não só por uma questão de adaptação climática, mas uma questão cultural também, né? Um exemplo disso é o café. O café não é uma planta natural do Brasil, mas que vai ganhar um significado cultural para nós muito grande, porque vai ser o nosso principal produto de exportação durante muitos anos. Então, a agricultura, por ser uma prática diária, ela também vai trazer significados para determinados tipos de agricultura, de gêneros agrícolas, né? Então, a gente tem que estar também atento a esse tipo de nuance, né? Aqui na última foto eu até botei a pecuária, por exemplo, que vai ser muitíssimo importante no Oriente Médio também, devido à aridez do solo, né? O cultivo de vinhedos, que existe toda uma economia, todo um turismo, uma rede de negócios envolvendo os vinhedos, a elaboração de vinhos, a visita a esses locais. Então, a agricultura vai alcançar um outro tipo de patamar com o passar do tempo, vai fazer com que ela ultrapasse a principal função dela, que é a função de abastecimento alimentar, né? Então a gente vai ter, com o passar dos anos e tempos, um avanço dos papéis, das possibilidades que a agricultura vai exercer, tá? E aí eu elaborei alguns tópicos que são tópicos para a gente encadear as ideias dessa evolução, tá?
Então, eu botaria como título Campo Senhor das Cidades. Nesse primeiro momento, as cidades só vão conseguir se estabelecer, sobretudo pela produtividade agrícola, né? As primeiras grandes cidades, os primeiros locais de troca e cidades justamente vai ser isso, vão ser locais de troca, né? Troca entre feudos, um ou mais feudos, trocas de comerciantes daquela região, ou seja, a cidade é o lugar da troca, né? Porque o campo, no sistema feudal, inclusive, ele está até numa situação confortável, porque tudo que o feudo precisa é produzido no próprio feudo, né? Então, o excedente é que é comercializado, né? E algumas outras necessidades que vão também ser conseguidas por esses excedentes. Então eu coloquei ali, ó, os campos seriam autossuficientes e as propriedades senhoriais vão ganhar volume e proporção. E justamente isso é o sistema feudal, né? Atividades artesanais e industriais vão retomar esse crescimento e a agricultura como atividade mais relevante dentro do contexto econômico e social, né? Então, até a chegada da Revolução Industrial, a agricultura é a atividade mais importante, continua tendo um alto grau de importância, mas dentro do contexto econômico, a agricultura é o que move a economia até então, né? Com a Revolução Agrícola, lá pelos anos de 1700 a 1750, isso não é uma data precisa, é um lapso temporal aí. Eu tenho algumas medidas que vão modificar a forma como a agricultura é feita. Então eu tenho ali, ó, a servidão é abolida na Inglaterra, modificações nas formas das propriedades da terra, beneficiando sobretudo grandes proprietários. A cotação do alimento aumenta, ou seja, o valor que o alimento vai ganhar no mercado aumenta. E aumenta por quê? Porque aumentou a demanda. E por que aumentou a demanda? Porque agora eu tenho mais pessoas necessitando desses alimentos, uma produção menor, né? Então, além esse êxodo rural ter promovido isso, eu tenho um crescimento sistemático da população, ou seja, eu estou tendo uma alta na demanda, na necessidade de produção de alimentos, e a gente tem uma relação muito linear, né, entre demanda e oferta. Se eu tenho uma demanda grande, o valor aumenta. Se eu tenho uma oferta maior do que a demanda, o valor diminui. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui é o quê? Existem muitas pessoas para consumir esses produtos alimentícios, né, e uma oferta cada vez menor. Então, devido ao crescimento da população. Então, o aumento, né, do custo, o aumento do valor do alimento aumenta. E aí, com isso, tenho também, né, uma maior lucratividade por parte, né, desses grandes proprietários, né? Redistribuição de renda. Até então, a grande renda está concentrada na mão desses grandes proprietários, e ela vai ser uma necessidade para que essa revolução agrícola aconteça, para que outros produtores em menor proporção consigam estabelecer essa produção. Então, são tópicos que vão ser cruciais para que essa revolução agrícola aconteça, né? Fim da servidão, e aí eu não tenho mais mão de obra servil, escravo, feudal, modificações na forma da propriedade. Então, essas modificações vão conceder terras a pequenos proprietários, mas beneficiam grandes proprietários. Eu tenho um valor agregado dos alimentos que aumenta, né? O valor dos alimentos aumenta no mercado, porque eu tenho uma alta na demanda devido ao crescimento populacional e também do êxodo rural, e com isso eu tenho também uma redistribuição de renda, ainda que eu tenha uma concentração nos grandes proprietários, tá? Perfeito. Já num período mais recente, na agricultura moderna, eu tenho novas nuances que vão continuar o processo que aquela revolução agrícola começou, né? Então eu coloquei aqui como tópicos, ó, a concentração da propriedade agrária e a acumulação de capital atinge níveis nunca antes observados. Eu tenho então uma concentração fundiária acontecendo, né, e uma acumulação de capital. O nosso sistema capitalista está baseado nesse acúmulo de capital.
esse acúmulo de capital vai ser muito importante, porque essa agricultura moderna, ela vai ser, vamos dizer assim, o que vai possibilitar a Revolução Industrial acontecer. Então, eu tenho um acúmulo de capital, né? A reserva de capital, o acúmulo está muito grande, o que vai possibilitar investimentos, tanto da burguesia, que vai ter ganhado muito dinheiro com as grandes trocas durante as grandes navegações, né? Essa classe está ganhando, está acumulando muito capital, quanto atividades do primeiro setor, que também estão gerando muitas divisas. Esses senhores, esses grandes senhores também estão com muito capital para poder investir. E aí, quando a Revolução Industrial estiver condições de se perpetuar, vão ser esses dois grupos que vão investir nas manufaturas para que elas se tornem indústrias, né? Então, ó, o preço da terra vai ser 5 a 8 vezes maior, o que vai fazer com que os pequenos proprietários que tinham terras, eles vão mantê-las, mas eu não vou ter novos pequenos proprietários conseguindo adquirir terras porque o valor da terra aumentou. Juntamente a isso, os salários pagos aos indivíduos, aos trabalhadores, sistematicamente resulta num valor real menor. E aí atentem para o valor, porque eu usei a palavra valor real, né? Não necessariamente você ganhar mais de um ano para o outro faz com que isso seja um ganho real na sua vida. Se em troca desse aumento, o custo de diversos outros serviços que você usa também aumentarem, e aumentarem mais do que o aumento proporcional do seu salário. Então, quando a gente fala de ganho real, significa que você ter mais poder de compra. E isso nem sempre acontece, nem mesmo quando o seu salário aumenta. Não necessariamente seu salário aumentou, seu poder de compra aumentou. Porque de repente seu salário aumentou, mas os custos de vida associados ao seu modo de vida, de um ano para o outro, também aumentaram muitas vezes mais. Então, é importante pensar nisso. Então, eu coloquei ali, ó, salário dos trabalhadores em declínio. Por quê? Porque eu tenho uma massa de trabalhadores ociosos nos centros urbanos. Esses centros urbanos, eles, com massas gigantescas de trabalhadores, eu consigo oferecer um salário menor, porque mesmo que alguém não queira, alguém dessa massa de trabalhadores ociosos vai se sujeitar a um salário menor. Ou seja, eu consigo, com essa massa de manobra, né, que é o que a gente chama, descer os salários, fazer com que eles fiquem menores, né? E aí eu tenho procura e demanda em níveis muito diferentes. Ou seja, essa relação entre oferta e demanda, ela baseia toda essa questão comercial, né? Não só na questão agrícola, mas na industrial, até mesmo nos serviços. Então, essa massa de trabalhadores ociosos, sem trabalho e sujeitos a se contentarem com salários baixos, faz com que os salários médios baixem muito. As empresas podem oferecer salários mais baixos porque eu tenho uma massa de desempregados que vai estar sujeita a bancar isso, né? A trabalhar por um salário menor. Então eu tenho trabalhadores ganhando menos, com menos acesso à terra, menos possibilidade de adquirirem porções agrícolas, né? Como isso acontece lá no Velho Continente? Observa-se no início do século XVII um atraso de 30 anos nas técnicas produtivas. Isso constitui uma preocupação, sobretudo na França, onde movimentos são tomados a fim de retomar o crescimento agrícola. Então, no Velho Continente, quando eu falo Velho Continente é a Europa, né? Alguns países estão com um nível de defasagem de técnicas agrícolas grande. A França, como eu voltei ali no exemplo, tem essa preocupação, né? Então, medidas são tomadas para que esse crescimento agrícola volte a acontecer e eu tenha aí um abastecimento dos centros urbanos de maneira mais otimizada, né? Então, ó, no caso da França, tem a Revolução Francesa, que é um marco, e eu sugiro que vocês estudem bastante a Revolução Francesa, porque ela é um evento que, a partir do momento em que ele acontece, ele vai influenciar tudo que veio após. Então, se você souber bastante a Revolução Francesa, se você estudar bastante a Revolução Francesa, você tem condição de responder questões históricas desse período em diante. Porque
muito do que acontece no mundo vai ser uma influência da Revolução Francesa, tá? Então, ó, no nosso caso aqui, do que é importante a gente retirar da Revolução Francesa? Altera as relações trabalhistas de maneira preponderante. Né? Então, as relações trabalhistas vão mudar a partir da Revolução Francesa. Entraves para a Revolução Agrícola são lentamente vencidos nos países europeus, um processo que levaria até o século XIX para se concluir. Então, a partir desses entraves, né, sendo vencidos sistematicamente por esses países, eu vou conseguir fazer com que essa produtividade agrícola de fato consiga crescer e estar de uma maneira mais bem organizada, mais bem dividida, não tão concentrada. Isso no velho continente. Agora, um outro polo que está se desenvolvendo de maneira agrícola nesse mesmo período é a agricultura norte-americana. E essa agricultura norte-americana tem diferenças muito cruciais com relação à agricultura europeia. Então, eu trouxe esse recorte também porque a gente pensa muito de maneira eurocêntrica, né? Mas existem outras questões aí que a gente pode abordar sobre a agricultura, sobretudo a maneira como os norte-americanos organizaram o seu espaço agrícola, né? Então, ó, o processo de revolução agrícola americana está associado ao processo de independência, se perpetuando sobretudo na Revolução Americana, promovendo uma erradicação dos vestígios feudais na agricultura. E aí tem um ponto importante, que é essa abolição da progenitura. O que é a abolição da progenitura? Antes disso, o primogênito, né, o primeiro filho, é que herdava as posses da família, o que fazia com que o segundo, o terceiro filho, eles tivessem problemas econômicos sérios, né? Se você parar para pensar aí, era muito comum o primeiro filho de um rei, ele obviamente é o príncipe, né? Caso algo aconteça com ele, o segundo vai ser promovido a esse papel. Mas o que acontecia na Idade Média era que o segundo filho normalmente ele seguiria uma função religiosa, né? No caso das famílias reais. Então a primazia do primogênito, né, como o nome já diz, era muito grande. Então, com a abolição dessa progenitura, né, dos bens e posses serem divididos, sobretudo para todos os membros da família, não só das famílias mais abastadas, mas como um todo, né, vai promover uma diversidade maior de possibilidades, sobretudo para aqueles que eram segundos, terceiros, quartos filhos, e as famílias tinham muitos filhos naquele período, né? Facilidade de acesso à propriedade de terra para antigos colonos, incitando ainda a posse de terra por imigrantes. Nos Estados Unidos, com o processo de independência, os Estados Unidos vai crescer, vai aumentar de tamanho no sentido do oeste, né? É o que a gente chama de destino manifesto. Os norte-americanos vão conseguir terras nesse sentido para conseguir aí ter o país inteiro, né? Então é um crescimento no sentido oeste. Esse crescimento, ele precisava, além de ser um ganho territorial, ele precisa ser ocupado. Você precisa ocupar esses territórios, né? Então, o Homestead Act, a gente vai falar mais dele ainda, mas o Homestead Act é um ato promovido pelo governo americano para fazer com que pequenos produtores ganhem terras. Então, o que vai ser dito basicamente vai ser o seguinte: olha só, você, pequeno produtor, você tem direito a uma terra no Kansas, no Texas. Texas não, que a aquisição do Texas é um pouco diferente. Mas você vai ganhar terras no oeste em troca de você, por obrigação, produzir nessa terra por X anos. Ou seja, dentro dessa perspectiva, eu tenho pessoas migrando da costa leste para o centro e o oeste americanos, povoando esses locais e movendo a economia desses locais. Então, é um incentivo a pequenos proprietários, pessoas que não tinham terra, a ganharem a posse dessas terras. É mais ou menos, né, o que uma reforma agrária faria. Você está dando acesso à propriedade de terra, pequenas propriedades de terra, mas propriedade de terra de maneira facilitada,
para uma parcela da população que não teria condições de comprar essas posses de terra em outras situações. Então, o Homestead Act é uma ação que vai, em justa medida, pode ser comparada a uma reforma agrária, sendo que lá a gente não chama de reforma agrária porque essas terras elas foram conseguidas e não eram de outros proprietários, tiveram que ser removidas de outros proprietários para serem dadas a pequenos proprietários. Não, elas foram sistematicamente sendo anexadas e doadas, entre aspas, para pequenos proprietários, né? Então, é um pouco diferente do que seria a reforma agrária, mas teve um efeito similar. Ela deu acesso a pequenos proprietários a posses de terra, tá? Então, olha, eu teria facilidade de acesso à propriedade da terra por antigos colonos, estando ainda mais a posse de terra por imigrantes, técnicas de além-mar e desenvolvimento de técnicas próprias, ou seja, esses imigrantes que estão vindo estão trazendo novas técnicas, e novas técnicas estão sendo desenvolvidas, e organizações fundadas com o fim de promover a atividade agrícola. O território norte-americano ele é organizado em belts. E esses belts vão ser importantes, que a gente vai falar mais deles também no futuro. É uma maneira de organizar a produção espacial de acordo com a infraestrutura que essas produções necessitam. Então, eu vou produzir arroz onde tecnicamente é mais fácil e mais produtivo produzir arroz. Eu vou produzir milho onde for mais tecnicamente produtivo produzir milho. Então, a infraestrutura que eu preciso promover para fazer arroz e a infraestrutura que eu preciso promover para fazer milho são infraestruturas que podem ser diferentes ou que podem ter semelhanças. Se elas têm semelhanças, eu coloco as duas no mesmo lugar e coloco essa infraestrutura para que esses produtores consigam fazer isso da melhor maneira possível. Agora, se a infraestrutura do milho é uma e a do arroz é outra, eu vou concentrar todos os produtores de arroz em um ponto e todos os produtores de milho em outro ponto. Porque eu só preciso fazer uma infraestrutura que leve o arroz até a infraestrutura do arroz eu faço até o ponto do arroz, e a infraestrutura do milho eu faço até o ponto do milho. Se eu tivesse múltiplos locais com arroz e milho, eu precisaria produzir a infraestrutura necessária para esses dois tipos de cultivo para um número grande de locais. Então, a partir do momento que eu setorizo, aqui vai ser milho, aqui vai ser cereal, aqui vai ser tecido, né, lã. Ou seja, eu tenho a condição de promover infraestrutura específica para aquele ponto. E aí eu tenho um ganho tanto do ponto de vista econômico, de infraestrutura, de investimento, quanto uma produtividade, trocas de técnica, né, competitividade maiores entre esses próprios setores, porque eles estão aglomerados. Tá bom? A gente vai falar mais à frente ainda sobre agricultura americana. Tá? Vamos destrinchar isso, mas eu já coloquei aqui um mapa. Tá? A Revolução Industrial é um evento que vai mudar não só a vida no centro urbano, como também no espaço rural. Né? A Revolução Industrial também é uma revolução no modo de vida no campo. Ele vai promover impactos muito grandes no campo. Vai ser um impacto, sobretudo, de uma migração exagerada, uma migração intensa, um fluxo de migratório que já existia entre o campo para a cidade, agora ele vai ficar muito mais intenso. E essa intensidade vai necessitar que o espaço rural acompanhe essa produtividade para manter essas pessoas no espaço urbano. Então, a Revolução Industrial ela também vai promover um aumento na produtividade de espaços rurais. Tá? Isso vai ser extremamente necessário para segurar essa quantidade grande de imigrantes para os espaços urbanos. Tá? Eu coloquei um esquema, que talvez ajude, né, você a memorizar o esquema, fica mais fácil. Né? Então a Revolução Agrícola ela vai promover o quê? Um aumento da produtividade e da rentabilidade da produção agrícola, fazendo sobretudo que o dono da produção lucre mais. Vai promover aí, então, uma acumulação de capital por eles. Né? Se eu estou produzindo mais, a rentabilidade é maior, eu gerei mais lucro, então eu estou acumulando esse lucro, eu estou acumulando capital.
essas duas possibilidades vão fazer com que exista um investimento dos proprietários de terra no setor industrial. Ou seja, esses caras estão com valor alto para investir, as terras estão caras para serem compradas e vão investir em outro negócio. Então, esse investimento é uma das pernas, né, uma das características que vai ser necessária para que a Inglaterra, por exemplo, faça a sua revolução industrial ou outros países façam a sua revolução industrial. Esse investimento de uma outra classe, que pode ser a burguesia ou pode ser o setor agrícola, como foi o caso aqui do exemplo. Tá? Então, depois que eu tenho um aumento dessa produtividade agrícola, ou seja, um aumento da produtividade do campo, eu tenho um aumento da demanda de bens de consumo. Lembra aí, o que são bens de consumo? Aqui eu já estou falando de atividade industrial, né? Já estou na parte de revolução industrial. Então, bens de consumo são produtos industriais que são promovidos para nós consumidores. A indústria é dividida em 3 setores, eu não sei se vocês lembram disso, né? O setor de base, de bens de produção e de bens de consumo. Os de bens de consumo se subdividem em 2. Os de bens de consumo duráveis e os bens de consumo não duráveis ou semiduráveis. Qual é a diferença entre os dois? O tempo que esses produtos duram. Então, um carro. O carro é um bem de produto de consumo, de bem de consumo durável. Uma Gillette Presto Barba é um bem de consumo não durável. Quando eu só falo bem de consumo, eu estou falando dos dois tipos. É o caso aqui. Então, com o aumento das pessoas na cidade, eu tenho um aumento da demanda por bens de consumo. As pessoas precisam consumir. O sistema está baseado nesse consumo, né? Eu preciso fazer com que essa população consuma para que as indústrias continuem se mobilizando. Então, há também um aumento da demanda de bens de produção, ou seja, as indústrias estão crescendo, eu preciso de produtos para essas indústrias, porque a indústria de bens de produção, ela faz produtos para outras indústrias, né? Então, a indústria de base, ela transforma matéria-prima, a de bens de produção, ela trabalha com produtos para outras indústrias, e as de bens de consumo trabalham com produtos para consumidores finais, que é o nosso caso, né? Então, eu estou falando para vocês que houve um aumento da demanda de bens de consumo e de bens de produção. Sobretudo porque agora eu tenho uma grande parcela da população em ambientes urbanos, trabalhando nessas indústrias, né, necessitando consumir. Se eu tenho um aumento do consumo, eu tenho que também produzir um maior número de equipamentos para que outras indústrias façam bens de consumo. Então, uma coisa gira, uma coisa chama a outra, né? E aí eu tenho aí, substituição de equipamentos e aprimoramento técnico. Eu passo sobretudo da primazia de madeira para o ferro. Então eu tenho um avanço técnico muito peculiar, muito característico ali da primeira revolução industrial, que é basicamente calcado nessa substituição de ferramentas, na substituição de técnicas associadas ao ferro, sobretudo, né? Então eu tenho uma infraestrutura de implementação de indústrias muito maior, né? Vou ler aqui, porque o meu celular está na frente da câmera, da tela, então não estou conseguindo ler o que está atrás. Mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Nos Estados Unidos, constatou-se que muito da infraestrutura necessária para a implementação da indústria se deu anteriormente em virtude das necessidades do capital agrícola. Ou se, deixa eu acertar para cá. Ficou melhor. Ficou melhor. Para não me perder. Então, nos Estados Unidos, eu tenho, antes de uma implementação da indústria, eu tenho uma implementação de serviços e uma estrutura melhor para promover o setor agrícola do que o setor industrial, porque um está associado ao outro, né? Então, até mesmo na Revolução Industrial, é preciso entender que o campo ele tem uma função muito importante, não só aquela de fornecer trabalhadores, mas de também sustentar a permanência desses trabalhadores no espaço urbano, tá? Através do aumento da produtividade. Então, entender essa relação entre campo e cidade, ela é muito importante, sobretudo quando a gente estuda geografia agrária, né? Porque quando a gente estuda geografia urbana, a gente pouco fala dessa relação entre campo e cidade, ou fala muito menos.
Aqui, sobretudo porque o centro urbano ele é o local de consumo dos produtos agrícolas, é importante você entender essa relação. Eu tô com um gato pequenininho porque eu tô com dor de cabeça pra caramba, porque eu tenho sinusite. Então essa luz no meu rosto tá fazendo com que meus olhos fiquem pequenininhos assim, né? Dito isso aqui, eu estou encerrando aqui essa aula. Eu vou colocar agora um texto para vocês lerem, um livro na verdade. Eu vou selecionar uma pequena parte, são 15 páginas se não me engano, para que vocês leiam sobre geografia agrária, né? Uma introdução à geografia agrária. Porque a partir de agora, como a gente já falou do conceitos básicos associados à geografia agrária, falamos também de um processo histórico de evolução, onde essa evolução vai vir lá, a revolução agrária, que vai aumentar a produtividade sistematicamente. Eu vou ter aí também um período de concentração fundiária. E alguns locais vão promover essa desconcentração fundiária, o que vai impactar diretamente na agricultura desses países hoje. E que agora, a partir da Revolução Industrial, essa agricultura ela também se modifica de maneira intensa, ou seja, esses pontos que a gente tocou aí nessa linha do tempo nos ajudam agora a abordar a agricultura nos dias de hoje, né? Como ela é feita nos dias de hoje? Quais são as técnicas utilizadas na agricultura nos dias de hoje, né? Quais são os modelos produtivos? Quais são as relações trabalhistas? A gente vai ver tudo isso a partir de agora, tá? Então, essas duas primeiras aulas nada mais são do que uma contextualização de agricultura, né? Como é que a agricultura foi feita, como ela surgiu, alguns passos dessa evolução, como é que essa propriedade ela está sendo trabalhada, quem tem acesso a essa propriedade, quem não tem, né? Então, e o principal evento na nossa história recente que vai impactar nessas relações, que é a Revolução Industrial. Então, a gente já teve agora um contexto básico do que a gente teve até então. A gente passa também por uma segunda Revolução Industrial, uma terceira Revolução Industrial, que vão promover avanços técnicos no campo consideráveis. É importante não ver mais o campo como um local romantizado da relação do homem com a natureza. Não é mais assim. Eu tenho locais de agricultura tecnificada de maneira intensa e a gente vai passar por isso agora. A gente vai começar a estudar essas relações do campo brasileiro, como é que é o campo no Brasil, quais são as relações de trabalho encontradas aqui. Então, isso foi só um grande contexto, tá? A partir de agora é que eu posso dizer para vocês aqui, a partir de agora é que a gente vai se aprofundar numa temática que até aqui provavelmente você já tinha visto. Até aqui você já, de repente, se você lembra bem da tua época de ensino médio, se você lembra ainda da tua época de colégio, você poderia ter chegado até aqui, né, de maneira aprofundada. A partir de agora é algo específico da geografia agrária, tá bom? Vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. E a gente fica daquela mesma maneira na quarta-feira, às 7 horas. Um pouquinho antes eu coloco o link lá do Zoom para que a gente possa abrir a conferência. E aí eu fico em torno de 40 minutos tirando as dúvidas de vocês, comentando a matéria, né? Que a gente possa agregar e trocar nessas aulas remotas, tá bom? É isso, um abraço para vocês, feliz Páscoa, né? Para quem vive esse momento, e que, enfim, independente da religião de qualquer um, que seja um momento aí de confraternização, de união, de conscientização junto à sua família, tá bom? Um abraço, gente, até quarta.